Olá, Demari para Mares, para começar uma semana maravilhosamente bem, trocando conhecimento, participando das nossas experiências e juntas, eu e você, caminhando para a evolução, para a mudança da forma de pensar, de agir, para mudar os nossos resultados. E isso é o mais importante de tudo que a gente faz aqui no Demari para Mares. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que possivelmente, eu tenho certeza que todas vocês já em algum momento ouviram falar, leram a respeito, mas na maioria das vezes, por preconceito ou por não se interessar de fato do que é o assunto, não olharam com os olhos, com as lentes ajustadas para o tema dessa semana que eu quero conversar com você. Inteligência emocional. Poxa, lá vem a Mari com esse assunto tão manjado. E eu quero perguntar: tu sabe exatamente me explicar o que é uma pessoa que tem e desenvolve inteligência emocional na sua vida? Qual é o conceito e a forma de tu executar inteligência emocional na tua vida? Te botei uma pulga atrás da orelha? Pois bem, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, eu tive preconceito com relação a esse termo. E eu achava que isso seria autoajuda, seria coisas que a gente teria que tá lendo livros, aquela coisa superficial. Gente, me entendam bem. Eu não tô falando que isso não é importante. Eu não tô falando que a gente procurar ser motivada, procurar evoluir, não é importante. Mas esse não é o tema central do que se trata inteligência emocional. Daniel Goleman, lá por meados dos anos 90, ele trouxe, né, através da neurociência, das experiências que ele teve, ele trouxe uma nova ótica, ele trouxe vamos dizer, vamos ser sinceros, ele trouxe a libertação das pessoas através da real conceituação desse termo. Porque as pessoas, de certa forma, banalizam esse termo de inteligência emocional. Porque ser uma pessoa que desenvolve, que tem habilidade de inteligência emocional, não é uma pessoa que não sente, não é uma pessoa que simplesmente consegue se equilibrar perante as situações, porque ela não sente raiva, ela não sente tristeza, ela não sente nada. Gente, isso não existe. Inteligência emocional, o real sentido da palavra, é aquela pessoa que ela consegue entender o sentimento, ela consegue sentir de fato o sentimento, né, identificando, trazendo o sentimento real, ela consegue pensar sobre aquilo e trazer da inconsciência para a consciência a ação. Então faz todo sentido o que a gente vem conversando com essa ótica de inteligência emocional. Então, aquela pessoa que vem buscando ser uma pessoa inteligente emocionalmente, não é aquela pessoa que não vai sentir raiva, não é aquela pessoa que ela consegue ser extremamente equilibrada, ela só respira, ela só fica flutuando. Isso não existe, gente. Isso de fato não existe. Uma pessoa inteligente emocional é aquela pessoa que ela vai sentir raiva, ela vai sentir tristeza, ela vai se sentir depressiva, ela vai ter o sentimento, mas ela vai conseguir identificar isso dentro dela e principalmente ela vai conseguir gerenciar tudo que vai trazer junto com esse sentimento. Faz sentido para você? Quem numa situação de extrema ansiedade, certo? Consegue controlar as suas ações. Quem na sua extrema ansiedade consegue não comer? Ai, Mari, uma pessoa inteligente emocional que executa, que desenvolve, ela não vai comer em excesso. Mentira! Uma pessoa que desenvolve inteligência emocional, ela vai sentir ansiedade. A primeira coisa que ela vai fazer é identificar o porquê que ela tá com aquela vontade. E o próximo passo é gerenciar esse sentimento. Por muitas vezes, você não vai conseguir
de fato, no primeiro momento, conseguir gerenciar aquilo. São muitos e muitos e muitos anos de práticas, de hábitos, de ações equivocadas. E a gente não troca isso do dia para a noite. É ilusório a gente pensar que a gente muda uma vida, a gente muda um hábito, a gente muda tudo do dia para a noite. E é o que eu venho tratando com cada um de vocês ao longo dessas semanas. E por isso que essa semana eu quero começar conversando com você sobre isso. Porque é muito importante a gente conseguir fazer a identificação dos sentimentos. É isso que quer dizer esse termo tão conhecido e tão, de certa forma, banalizado pelas pessoas hoje. Uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional, ela tem a consciência daquilo que a gente já vinha falando em outros momentos, que é o organismo humano, a célula humana, os hormônios, todo o sistema, ele é liberado através das emoções. Nós somos movidos a emoções. O Tony Robbins já fala sobre isso, ele trabalha isso muito bem, né? Eu fiz a indicação do livro para vocês, lá ele trata exatamente disso, o que essas moléculas de emoções, elas fazem dentro do teu sistema neural. Qual é a química que isso gera dentro de você? E o porquê que muitas vezes é difícil a gente trocar um hábito, a gente trocar uma ação, o porquê que muitas vezes a gente faz algo e, por que eu fiz aquilo? Nunca aconteceu de você inconscientemente comer uma quantidade, aí depois tá passando mal, tá se sentindo ruim, não consegue nem respirar direito, tu parar e pensar, poxa, por que eu fiz isso? Eu me propus a começar a minha dieta ontem e hoje eu já meti o pé na jaca. A sua consciência te pede algo, mas a inconsciência te pressiona a fazer o oposto. Por que isso? Uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional, ela desenvolve a habilidade de identificar. O primeiro passo é identificar. Ela identifica o sentimento, ela identifica o ponto. O segundo passo, gente, é trazer para ela aquele velho termo que a gente vem falando muito nos últimos vídeos: autorresponsabilidade. Você é fruto das suas escolhas. Os seus resultados são reproduzidos daquilo que você faz. Mas Mari, olha só, eu tô em casa na quarentena e o Covid. A opção é sua, usar esse tempo para comer em excesso ou para programar uma vida saudável, para ter mais tempo de procurar receitas, de fazer coisas diferentes. Tu vai deixar a tua ansiedade tomar conta? Tá vendo o que eu me refiro quando eu falo com você sobre ter inteligência emocional? É identificar, é não simplesmente dizer, não vou pensar nisso. Agora eu não vou pensar nisso porque eu não posso pensar nisso. Isso vai me fazer doer. Isso vai fazer eu sofrer. De fato, toda ferida que tu mexe, ela dói. E para que tu possa desenvolver a tão famosa inteligência emocional, tu vai precisar mexer numa ferida. Porque tu precisa identificar o que te dá o start para te agir daquela forma. Quando tu identifica, fica fácil de tu raciocinar, fica fácil de tu modificar os teus hábitos, fica fácil de tu mudar um hábito de uma vida inteira. Agora faz sentido para você quando eu falo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu não tô falando de uma questão religiosa, eu não tô aqui falando não tô falando nada disso, eu tô falando uma verdade que unida à tua inteligência emocional vai fazer todo sentido para a mudança dos teus novos hábitos. Aí entra a parte da comunicação, verbal, corporal, de pensamentos. Aqui a gente une todos os assuntos que a gente falou até agora. De nada vai adiantar tu querer desenvolver inteligência emocional se tu não conseguir, pelo menos, identificar o que tu sente. Se tu não saber gerenciar o porquê que tu tem aquele sentimento, o que te dá o clique, porque tudo é motivado por um clique, gente. Tudo aquilo que te incomoda e que faz com que tu rebata é porque algo acendeu, ligou alguma coisinha dentro de você que fez você lembrar de algo do passado. Quando você simplesmente
identifica essa questão, você dá a virada de chave. É fácil? Não, não é fácil, mas é simples. Requer autoconhecimento, autorresponsabilidade, gerenciamento dos teus sentimentos e das tuas emoções, foco no que precisa ser focado e uma nova ação. É um caminho que você constrói. Por que eu falo nesse sentido hoje com vocês? Porque no dia que eu decidi fazer a minha cirurgia, eu consegui visualizar por muitos momentos da minha vida tudo que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, o quanto não ter esse conhecimento tornou a minha caminhada muito mais difícil. Fez com que os meus dias fossem muito mais sofridos. Porque, gente, todo processo de mudança, ele gera, na transformação, ele gera dor. A dor, ela é iminente, ela faz parte do processo. Quando tu vai deixar algo, quando tu vai evoluir, por exemplo, se hoje tu ama morar na tua casa e tu ganhar uma casa linda, maravilhosa, muito mais aconchegante, muito mais perfeita do que a tua casa que já é perfeita. Tu vai ir com uma felicidade morar nesse novo lugar que tu não vai saber explicar. Mas lá no fundo não vai ficar aquela dorzinha, aquela pontinha de que tu tá deixando a tua casa, deixando aquele lugar onde tu viveu tanto tempo com a tua família, que tu viveu tantas experiências positivas. Não vai doer? O mesmo acontece com qualquer mudança e transformação na nossa vida. Então a dor, ela é iminente, ela faz parte do processo. Mas o sofrimento é uma escolha tua. Sofrer e carregar e arrastar esse sofrimento é uma escolha tua. E é nessa hora que a gente desenvolve a inteligência emocional. Se eu tivesse, tomado conhecimento de tudo isso, tivesse olhado com esses olhos que eu olho hoje, eu não teria sofrido tanto no meu caminho lá atrás. Eu não teria uma infância que eu posso trazer aqui para vocês N histórias de sofrimento. Minha mãe me carregava para cima e para baixo, procurando médicos que fossem capazes de fazer com que eu emagrecesse. Gente, a minha mãe chegou ao ponto de pedir para mim, aliás, de me prometer uma banana split. Olha, veja bem a situação. A mãe querendo que a filha emagreça a todo custo por uma questão de saúde. A minha mãe não tinha nenhum outro objetivo a não ser pensar no meu lado de saúde. Mas dentro das limitações dela, dentro do conhecimento, daquilo que era possível dela fazer, foi o que ela tentou fazer comigo. Ela tentou de todas as maneiras e ela chegou ao ponto de me prometer uma banana split, que era o meu sonho. Aliás, eu nunca comi, até hoje. E no outro vídeo eu conto porque eu ainda não comi, as coisas que eu venho trabalhando em relação a essas questões da minha infância, enfim. Mas ela me prometeu uma banana split, gente, que eu nunca comi. Ou seja, tu oferece de premiação pro viciado o vício dele. Se eu soubesse e desenvolvesse inteligência emocional durante toda a minha infância, se os meus pais tivessem esse conhecimento, eu de repente nunca passaria por uma adolescência traumatizante através da obesidade, quantos preconceitos e quantas coisas eu acabei passando sem a menor necessidade. E por isso que eu venho fazendo esse trabalho, nessas semanas, e eu quero desenvolver isso como propósito de vida. Porque quando tu analisa as coisas, quando tu olha de fato, com olhos de verdade para aquilo que tu tem que olhar, tu consegue criar novos hábitos. Tu faz o que tu tem que fazer. O resultado que tu tem hoje é porque tu desenvolveu aquilo que tu soube até hoje. Para que tu possa dar um novo passo, tu precisa ter um novo conhecimento. E isso é ter inteligência emocional. É saber que tu vai ter a dor, mas que o sofrimento é a tua opção. É saber que vai chegar o dia triste e que tu vai poder chorar. Mas que logo depois tu vai ter que sacudir a poeira e seguir a tua vida. Que dificuldades vão vir. Vai vir a ansiedade e tu vai ter que saber identificar da onde vem aquilo. Mari, como é que eu faço isso? Autoconhecimento, olhar para dentro de si. Não é fórmula milagrosa. Não é uma folhinha que tu vai seguir passo a passo, tu vai chegar nesse caminho. A grandeza e a beleza do processo é tu olhar para ti.
Gente, eu sou traumatizada até hoje com maçã e Nissin. Sabe aquela massinha que tu coloca? De tantas dietas que eu fiz com isso. Eu cheguei ao ponto de fazer uma dieta com médicos que eu podia comer só a massinha do Nissin, sem aquele molinho. Eu não posso nem pensar, eu penso naquilo que me repugna de uma maneira. Imagina, se eu soubesse desenvolver a minha inteligência emocional, se eu conseguisse construir esse caminho neural, eliminar os meus vícios, o quão benéfico teria sido a minha infância, a minha adolescência. Isso é inteligência emocional. É olhar para o problema, é identificar que eu não sou perfeita, é olhar para mim e dizer eu tenho essa dificuldade e é em cima disso aqui que eu preciso trabalhar. Não é dizer assim, ó, não, deixa isso aqui para cá, depois eu penso, eu vou comer aqui, né? Ai, que droga, por que eu comi aquela quantidade se eu comer? Opa, pare, analise, identificar o que se sente, pensar, gerenciar esse sentimento, focar no que tem que ser focado e mudar a atuação através de uma nova comunicação, de novos hábitos e aí sim conseguir atingir os teus objetivos. Eu trabalho muito na questão, principalmente quando as pessoas vêm conversar comigo, no quesito da própria cirurgia bariátrica. Eu sou fruto de cirurgia bariátrica e eu tenho orgulho de ser bariátrica. Mas quando eu paro e penso que tudo isso foi potencializado pelo tratamento da minha mente, eu penso o quanto sentido faz pessoas que se submetem a esse tratamento e não cuidam da sua mente, que voltam a engordar, que trocam o seu vício. Elas não fazem o gerenciamento das emoções delas. Elas não desenvolvem a inteligência emocional. Então elas não estão indo na raiz do seu problema. Mais uma tentativa de curar a consequência, não a causa. A gente tem que olhar para a causa do problema. Isso é ter inteligência emocional. Esse nome bonito que as pessoas falam, que as pessoas propagam por aí, ele tem que ser entendido da forma correta. Inteligência emocional é olhar de fato para qualquer situação e gerenciar isso, trocando, né, os teus hábitos, focando no que tem que ser focado. Quando tu foca no que tem que ser focado, tu consegue fazer a percepção dessas emoções, gerenciar cada uma delas. Mari, isso é até meio redundante. Sim, eu sei, mas mesmo na redundância, tu não tem conseguido mudar os teus resultados. Mesmo tu olhando para mim e falando, eu sei disso já, os teus resultados continuam sendo os mesmos. Por quê? Aonde está a peça que está faltando nisso tudo? O que tem faltado para que a tua chave vire? Aí tu fica olhando para as chaves dos outros que viram. Quando é que tu vai olhar para dentro de ti com verdade, com coragem? Esse é um processo de coragem. Olhar para dentro de si, se conhecer, buscar inteligência emocional é um ato de coragem. Porque tu vai precisar desenvolver a autorresponsabilidade. Eu vejo isso nas minhas coaches, nas pessoas que eu atendo. Quando elas param de responsabilizar o externo e olham para dentro com inteligência emocional, a vida delas muda. Mari, parece mágica. Não, não é mágica, é física quântica. Mari, sim, aconteceu. É real. São em pequenas, são na simplicidade que os grandes acontecimentos ocorrem na tua vida. Isso é inteligência emocional. As pessoas tentam de uma forma tão bonita, floreada, falar de inteligência emocional. Vamos trazer para o nosso mundo, vamos trazer para nossa realidade. Inteligência emocional puramente é isso. É quando de fato tu olha para o acontecimento e não é só os grandes acontecimentos, e não é só o que te gera as grandes ansiedades, são os pequenos momentos. É aquele dia que tu levanta triste, é aquele dia que tu levanta que tu não tem vontade de levantar da cama. Sabe o que é inteligência emocional? É quando tu cria coragem, tu levanta da cama sem vontade mesmo. É quando tu transforma o teu dia no melhor dia, ele sendo o pior dos piores.
Mesmo sentindo dor, tu não arrasta o sofrimento. Tu gerenciou, tu focou no que tem que ser focado. E tu fez a diferença. Então eu peço que, se esse vídeo fez sentido para você, você compartilhe com as pessoas. Você leve essa informação, esse conhecimento para todas aquelas pessoas que você sabe que precisam identificar as suas emoções. E ao longo do processo, transformar isso da melhor forma. É um desafio? Sim, ele é desafiador. Mas tudo que te desafia te transforma. Aquilo que te deixa na mesmice vai continuar na mesmice, na tua zona de conforto. Aonde é o teu lugar? Aonde tá bom, confortável? Aonde tu realmente deseja estar? Tu já parou para pensar aonde tu realmente deseja estar? E eu vou ser mais ousada. Tu já parou para pensar aonde de fato tu merece estar? Eu espero do fundo do meu coração que tu coloque muito amor nas minhas palavras. Mas cada um tem a vida que escolhe. Faça novas escolhas. Escolha desenvolver a tua inteligência emocional. Não se coloque tempo, se coloque metas. Não se coloque barreiras. Pule os obstáculos. E aí sim, tu vai conseguir, passo a passo, chegar no teu sucesso. Eu falo muito para as pessoas, sucesso não é o objetivo, sucesso é o caminho. De nada adianta tu atingir o que tu quer se tu não soube usar isso no caminho inteiro. Isso é ter inteligência emocional. Trabalhar as tuas emoções, identificar cada uma delas, fazer o gerenciamento, ter foco, mudança, ação e muita autorresponsabilidade. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. E do fundo do meu coração, entenda a inteligência emocional e viva ela no teu cotidiano. Porque não tem nada de complexidade. É na simplicidade, eu venho falando isso há muito tempo, é na simplicidade que a tua mudança vai acontecer. Muito obrigada por estar comigo nesse momento. E lembre-se, eu tô segurando a tua mão para te ajudar nesse momento. Porque a Mari tá aqui para que isso possa acontecer. Um grande beijo.